Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor e Salvador Jesus. Louvado e engrandecido é o nome santo do nosso Deus. Amados, nós vamos estar dando início a mais um ensino da palavra do Senhor. E eu quero, desde já, te convidar para nós estarmos dando início. Pegue a palavra do Senhor Jesus, aonde o Senhor nos ensinou oração modelo, no Evangelho, Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Nós vamos estar iniciando agora o nosso ensino. E eu convido você aí em casa, você que está conosco, para aprender mais da palavra, a orar conosco. Oremos ao Senhor, igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Papai querido, Deus santo, eterno e maravilhoso Jesus, Senhor, nós estamos aqui reunidos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, Senhor, com um propósito, meu Pai, do nosso coração de aprendermos mais de ti, aprendermos da tua palavra. Senhor, a tua palavra nos diz que a palavra ela é a luz para nos guiar. A palavra nos direciona. A tua palavra, Senhor, ela é luz para os nossos caminhos. E nós estamos aqui para aprender mais de ti, Senhor. Peço que o Senhor venha abençoar os irmãos que estão conosco, a tua amada igreja eleita, escolhida, e nos faça, Senhor, cada dia mais, Senhor, resplandecer a tua luz no nosso rosto. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos e o nosso coração, meu Pai, para fazer a tua vontade aqui sobre essa terra. Te pedimos, Senhor, continue falando conosco através da tua palavra, do teu ensino, que nós possamos ser edificados cada dia mais, porque a tua palavra também nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nesse momento, Senhor, nós te buscamos juntos em uma só fé, em um só amor. E te pedimos, Senhor, fique à vontade no nosso meio, que a tua palavra, ela permaneça em cada um de nós e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome do teu Filho amado, Jesus. Graça seja dada, que assim seja, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Queridos, nós vamos estudar, dar continuidade nas cartas que o apóstolo João, vemos que nosso amado irmão, ele trouxe ali, a epístola, de 1 João, e Deus assim falou grandemente conosco. E agora nós vamos estar dando início a este ensino sobre a epístola de 2 João. E o que é uma epístola? Epístola é uma carta. E nós vemos que estas cartas, como as cartas paulinas, nós também temos as cartas conhecidas como joaninas, E essas cartas paulinas
né, traz consigo o nome, porque foi Paulo que escreveu ali, né, algumas cartas direcionadas, né, às igrejas, direcionada ao que estava acontecendo, assuntos que precisavam ser cuidados e tratados, que chegou ao seu conhecimento. E não era diferente também na vida de outros apóstolos, assim como Pedro, que também levantava algumas igrejas, e ao levantar estas igrejas, eles fincavam ali os alicerces, deixavam os teus servos para cuidar deste ministério e saíam fazendo a obra do Senhor, ministrando, ensinando e também levantando ministérios, né, congregações, e pessoas ali ficavam na frente. Então eles se correspondiam e tinham esse cuidado de não estar lá em carne, mas em espírito, de saber como estava, o que estava acontecendo e qual era a instrução que deveria ser tomada, qual era o ensino que deveria ser e a atitude que deveria ser tomada. Então nós vemos isso com Paulo, nós vemos isso com Pedro, e agora nós vemos isso com João, né? Quem foi João? E é interessante, amados, que quando se fala de João, o apóstolo, nós vamos ver algumas descrições e algumas passagens que nós vamos ver que João, ele era um grande amigo do nosso Salvador, porque João estava sempre ao lado e era conhecido, né, quando se fala o apóstolo amado, o amigo do nosso mestre, aquele que estava com a cabeça inclinada sobre o seu peito, aquele que tinha uma vida de comunhão e intimidade, né, uma amizade com o nosso Salvador Jesus. Então o Senhor levantou ali João, que era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, chama ele para essa obra missionária, e eles então passam ali a andar com os apóstolos, né? Cria ali, ele faz o chamado dos 12, e Deus começa então a passar esse apostolado. Jesus começa a trazer os ensinos e eles começam a se parecer, e a vida de João, ele larga ali a pescaria e ele segue a Jesus, como todos os outros apóstolos estavam seguindo aquilo que o nosso Salvador ensinava. E João, ele era um dos discípulos que era amado, mas também quando nós vemos Jesus falar sobre João, ele coloca uma pequena forma de falar, né? Quando ele fala de João e de Tiago, né? Ele fala de Boanerges, né? Que significa filhos do trovão. E é interessante que a gente vai ver isso lá em Marcos capítulo 3, verso 17, né? Não se sabe por quê, né? Alguns dizem que é por causa do temperamento, que João, ele fazia parte do hall de amigos, né? Pedro, Tiago e João, que estavam sempre com Jesus ali, juntinhos, e cada um dos seus apóstolos, a qual Deus levantou, tinha algo de especial, mas João, ele era muito observado, porque ele fazia parte desse círculo íntimo, né? Então nós vemos que o seu irmão foi o primeiro a sofrer um mártir, e João foi um dos últimos, né? O último apóstolo a encontrar com Cristo, a deixar ali essa vida, esse ministério a qual Deus havia colocado em suas mãos, e até o último momento ele faz o que precisa ser feito, vivendo a vontade de Deus. E aí, amados, nós vemos que eles começam a ter ali muitas experiências com Jesus, e João, ele escreve também ali essas cartas conhecidas como joaninas, né? Que são as epístolas que são atribuídas a ele.
E quando nós lemos aqui o capítulo 2, né, vamos dizer, a primeira carta, a segunda carta, né, é a menor carta que se encontra na palavra de Deus, né, direcionada, né, é uma carta simples, mas contém um ensino poderoso, como toda a escritura, ela contém na sua simplicidade, mais de calamar subianderrebia saia com poder e com graça, porque a palavra ela jamais volta vazia, mas ela dá o seu fruto para qual ela tem sido enviada. E João ele escreve o Evangelho de João, diferente dos evangelhos sinóticos, que é Marcos, Lucas, e esses evangelhos ele traz ali Cristo, né, como um cordeiro, traz Cristo ali de uma maneira mais profunda, né, como o verbo se fez carne. Ele começa a descrever de uma maneira assim muito terrível este evangelho. E as cartas que ele escreve, esse 1 João, 2 João e 3 João, né, que ele escreve em essas determinadas. E a sua última escrita, que é atribuída a ele, é o livro de Apocalipse. E Apocalipse não foi quando ele estava em Éfeso, pelo contrário, foi depois que os apóstolos já haviam se partido, e Deus assim faz com que ele permaneça em um lugar chamado Patmos, e ali traz a sua revelação e acerca de todas as coisas que iriam acontecer. Então veja que ele escreve ali essas cartas, é um apóstolo abençoado, cheio, e com certeza cumpriu o seu ministério com dedicação, com grandeza e, como diz as suas cartas, verdade e amor, porque a palavra nos diz que Deus é amor, e ele vivenciou muito isso através de Jesus. E ele passa então a ser conhecido como este discípulo amado, que outrora pede para que o fogo caia sobre eles, e agora diz: filhinhos amados, Deus é amor, e nós temos que amar uns aos outros. E então vamos entrar nessa epístola de 2 João, e a gente vai, amados, entrar um pouco, se aprofundar, crendo que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Mas nós precisamos entender este conceito ou este tempo a qual João escreve essa carta. Porque todas as vezes que uma carta ela era direcionada, era porque chegava-se aquele que estava na liderança da igreja, ou aquele que passou a liderar a igreja, o que havia acontecido. E o cristianismo, ele começa a ser propagado de uma maneira, no século I ali, começa a se expandir, e a sua expansão traz consigo, né, alguns obstáculos que é enfrentado sobre outras religiões, né, judaicas, outras doutrinas, outros ensinos. Então nós vamos ver que, independente do período, o cristianismo ele traz um crescimento, mas esse crescimento que ele estava tendo, também algumas outras religiões estavam se filtrando. Por quê? Pessoas se convertiam, né, que eram judeus, se convertiam ao cristianismo, mas traziam consigo algumas bagagens e queriam introduzir, né, sobre aquele ensino, sobre aquele fundamento. E também surgiam então outras ideologias de pessoas que outrora fizeram parte do Evangelho de Cristo e por uma razão ou outra se afastaram e se vivenciaram em outros ensinos, em falsas doutrinas, ou seja, em coisas que são fora
da vontade de Deus. E ele vai destacar isso. E aí ele começa essa carta e nós vamos ver que a palavra, né, vai aparecer muitas vezes a palavra. Então são algumas palavras-chave. Quando a gente estuda a epístola primeira de João, a gente vai ver que a palavra-chave, quando eu falo palavra-chave, algumas palavras que aparecem com muita frequência. Palavra-chave que aparece com frequência lá em 1 João é companheirismo, conhecimento e amor. Ele vai tratando de alguns assuntos, mas ele fala muito sobre ser companheiro, né? Ter o amor de Cristo, ou ser como Cristo era através do amor. E ele traz consigo também falando sobre o conhecimento que era necessário. Já nessa segunda carta, né, ele trata aqui como a palavra-chave amor, né, que nós vamos ver que às vezes no mesmo versículo ele fala várias vezes amor e verdade, né, que é o diferente da terceira carta, que a gente usa, né, alguns temas que são ressaltados que se aparecem nessa carta. Então aqui, amor e verdade, porque Deus é amor. E se a gente não consegue amar o nosso irmão, né, como é que a gente vai amar a Deus? Foi o que ele ensinou. E aí, amados, nós vemos na saudação, no princípio da saudação, ele já, nesse prefácio, ele já começa a trazer assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos a quem eu amo, na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, né? Então, ele é tratado aqui como um presbítero, né? João, ele era bispo da igreja, mas ele se diminuiu no sentido de cuidar, de zelar. E aí ele trata, né? Algumas pessoas trazem até uma discussão teológica, né? Eu só vou falar isso porque é necessário para a gente poder estar entrando nesse contexto, que diz que João escreveu essa carta talvez para uma senhora, né, que foi eleita e tinha vários filhos que estavam na igreja. Mas nós sabemos que esse pensamento ele é quebrado aqui no verso 2, que ele usa o plural. Então nós vemos que a eleita é a igreja de Cristo. Essa senhora representada é a igreja de Cristo, a igreja eleita a qual Deus escolheu. E os filhos são aqueles que conheceram o evangelho e foram criados, né? Nós temos os nossos pais na fé e aí nós nos tornamos filhos também na fé, né? Pessoas que nos instruem, homens e mulheres de Deus que Deus levantou para estar orando por nós, para estar buscando e nos ensinando a instruir, para que nós possamos chegar na estatura de um varão perfeito. Então ele começa a trazer esta saudação e ressalta, né, para que todos que conheçam, né, a verdade. Porque, amados, havia muitas vertências e nós sabemos que não é todas as verdades como se dizem, né? Porque cada um tem a sua verdade. Mas o que é a verdade? A verdade, ele está falando da palavra. Esta é a verdadeira verdade, a única verdade. E Jesus, ele diz isso lá em João 14, 6, quando ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por intermédio de mim. Então a verdade a qual João se refere é o evangelho sobre aquele momento. O evangelho a qual ele havia ministrado e trazido ali a palavra para aquele povo, né? Mas vamos entender porque ele ressalta sobre essa verdade. João, ele foi
um dos apóstolos que combateu ali, né, o começo do gnosticismo, né? E o que seria o gnosticismo? O gnosticismo seria uma série de doutrinas, de ensinos, né, de falsos ensinamentos que entraram na igreja, né? Então nós vemos que começa então a querer corromper a verdade com a mentira. E o que eles estavam mesmo ali nessa vertente, quando ele começa a trazer esse ensino, né, que ele começou no período do terceiro e até o quarto século, né, e até o concílio ele condenou essas práticas que esses gnósticos, né, essas pessoas traziam, esses ensinos. E amados, é triste porque eram pessoas que haviam se convertido, buscado a Cristo, conhecia o cristianismo e por uma razão, né, teológica, por razões pessoais, em crenças que aquilo que eles acreditavam ou deixavam de acreditar. Então ele começa a combater, né, isso dessa maneira, porque o que acontecia, né, como plano de fundo para que nós possamos entender o porquê que a carta ela foi colocada. E aí ele começa a dizer que conheçam a verdade, no versículo 1 e no 2 ele diz: e por causa da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. E ele começa a ressaltar sobre essa verdade. A verdade ela está em nós, porque se Cristo Jesus está em nós, a verdade está em nós, que é a única verdade. As pessoas buscam várias verdades, mas a única verdade, seja teológica, é Cristo Jesus. A única verdade sobre a existência, sobre a graça, é Cristo Jesus. E aí, amados, nós vemos que ele fala que a graça e a misericórdia da parte de Deus, Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Então, não tem como você viver a verdade, porque essas duas palavras elas andam junto. A verdade e o amor. Porque Jesus ele diz que aquele que ama guarda os meus mandamentos. Então, quando se ama, a gente recebe a verdade. Quando a gente ama a verdade, a gente obedece e guarda aquilo que o Senhor nos ensinou através da tua palavra. E amados, o que acontecia? Eram divididos em dois, enfrentavam duas heresias, né? Conhecimento bíblico ético que era colocado e trazia consigo duas vertentes, porque eles criam assim, né? Colocavam a doutrina em dúvida. Por exemplo, algo que eles colocavam em dúvida. Eles não criam, não acreditavam, né? Era impossível, né? Que era uma ideia do primeiro século, que a gente vê nesse versículo primeiro aí. Que Deus, Jesus, ele não poderia, de forma nenhuma, ter encarnado. Porque, primeiro, Deus ele é santo. Então, eles não acreditavam que Deus era 100% Deus na vida de Jesus e 100% homem. Porque, para eles, né, a ideologia era o quê? A matéria, né, a natureza, ela é pecaminosa. Então, não tem como Deus, sendo santo, se fazendo de homem. Então, o que eles criam era assim, né? Jesus, ele não era 100% homem e nem 100% Deus. Era como se Jesus ele tivesse ali endereçado em crer nessas duas interpretações. A primeira linha, vamos voltar para que a gente possa entender. A primeira linha era docentista, né? Eu vou explicar o que é isso.
né, o docentismo diz que o Cristo não tinha um corpo real, né? Cristo não tinha um corpo real. Se Cristo não tinha um corpo real, eles estão negando que o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário não foi válido. Isso é uma inverdade, é uma mentira. Porque Cristo ele era 100% homem. E para perdão de pecados tem que haver derramamento de sangue. Então eles não aceitavam que Cristo ele tinha um corpo humano. Era como se fosse uma imagem, um holograma. Por isso que eles retratam que Jesus transpassava pelas paredes, porque não era um corpo físico, né? Era só uma imagem que manifestava. Era isso que eles criam, né? Essa primeira linha. A segunda linha de pensamento desses docentistas era que Cristo ele era totalmente humano, né? Ele era homem, né? Ele veio sobre a terra como homem, mas quando Jesus foi batizado em forma corpórea de pomba, de uma pomba, veio Cristo divino sobre ele. E aí começa então o ministério de Cristo. E conforme Cristo vai ministrando durante aqueles 3 anos, né? O divino, Cristo divino, andou com Cristo Jesus da terra. Se tornou um só. E quando ele é crucificado, quando ele morre, aí acontece a divisão. A terra pega o que é dela e o Espírito divino volta a Deus. Então havia ali algumas ideias, né, nesse primeiro século que faziam com que algumas pessoas, conhecendo a verdade, começavam a crer em algumas doutrinas. E João ele foi aqueles que nesse período, né, que começou a crescer, porque o evangelho cresceu, o cristianismo cresceu, mas outras seitas, outras religiões, né, outras ideologias que até o dia de hoje, né, que hoje a gente fala de gnosticismo, a gente vê que se expandiu no século XVI e que trouxe ali aquela expansão. Mas tudo isso é para que a verdade de Cristo, a verdade que é Cristo, a única verdade que nós temos que alicerçar, seja de certa forma tirada da igreja. E aí João ele fica de uma maneira a qual ele fala que nós temos que andar neste amor e andar na verdade, independente daquilo que está sendo ministrada. Mas, amados, o que acontece é como acontece hoje, né, em algumas igrejas, em alguns ministérios, nós vemos que as estratégias, elas, desde aquele período, ela não mudou de algumas formas. E aí nós vemos que a partir do versículo 4 ele começa a falar sobre o amor fraternal. E aí ele diz que ele ao versículo 4, muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do nosso Pai. João se alegra porque é a alegria, né, de um pastor, é saber que aquilo que ele tem ensinado sobre a sua igreja, aquilo que ele tem ministrado e tem vivido, né, almas têm se convertido através da palavra de Cristo Jesus, através dos ensinos, que a pessoa tem ali um fortalecimento, um crescimento. E João se alegra porque ele ficou feliz que mesmo sabendo, né, que havia algumas pessoas que estavam de certa forma, ele teve um encontro com alguns irmãos que verdadeiramente têm buscado a presença do Senhor. Amados, que nós sejamos assim como ainda que seja esta minoria, mas com o coração voltado e prontos para obedecer a Deus, para buscar ao Senhor, para fazer a vontade dele sobre nossas vidas. Nós vemos que a união
do evangelho já está sendo pregada. Já estão com uma ideologia que está sendo lançada que Deus é um só. E isso tudo é escritura, né? Se cumprindo, é a palavra se cumprindo. E nós temos que entender que Deus, ele é acima de todas as coisas, mas nós temos que ficar com aquilo que nós aprendemos, a palavra. Nós temos que nos alicerçar para que quando começar a soprar próximo de nós ventos de doutrinas, ao contrário daquilo que o Senhor nos ensinou, que a palavra do Senhor nos direciona, que nós possamos seguir a verdade. Essa é a única verdade. E essa única verdade, ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E amados, ele fala no verso 5. E agora, Senhor, rogo-te que não como se escrevesse um novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João, com certeza, né, estava quando Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Amai-vos o seu Deus acima de todas as coisas, acima do teu entendimento, acima das tuas forças. Amarás acima de todas as coisas. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, com certeza, João estava ali quando Jesus ensinou. E ele disse: olha, eu não estou trazendo um mandamento novo, não é nada novo. É algo que o Senhor já nos ensinou. Amar uns aos outros. Foi isso que Jesus nos ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo. Nos amar. Então, o amor, o verdadeiro amor, ele não pode se esfriar no meio dos servos de Deus. E esse verdadeiro amor, amados, a gente só vai ser participantes quando nós buscamos a Deus. Porque muitas vezes a pessoa ela traz consigo algumas feridas na sua alma, algumas feridas do seu passado. Tem pessoas que às vezes não tiveram um amor de um pai, um amor de uma mãe, não foram amadas, pelo contrário, foram desprezadas. E como é que uma pessoa que não recebeu vai dar aquilo que não tem? Aí o mistério está aí. Dei, calabá, subianderrebe, assou. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Porque quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, o amor de Deus, dei candaramachaya, porque Deus ele é amor, rabachaya. Ele, dei candaramachaya, é derramado em nossos corações. E quando esse amor de Deus é derramado através do Espírito Santo em nossos corações, a gente passa a amar. Como a palavra nos diz, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. A gente passa a se importar com o nosso irmão, como se fosse o nosso problema, a nossa dificuldade. A gente toma para si a dor dos nossos irmãos. E a gente ama, porque só Deus pode colocar em nossos corações o verdadeiro amor. O amor à vida, o amor à família, o amor à obra do Senhor. O amor está sobre todas as coisas, porque a palavra tem nos ensinado que é necessário a gente amar e também ser amado. É necessário a gente permitir ser amado. E a gente só vai permitir ser amado por mais frustração ou medo que nós tivemos talvez no passado. Nós vamos confiar e crer em Cristo Jesus, porque é Ele quem coloca esse amor no nosso coração. Ninguém dá aquilo que não tem, mas quando nós viemos para Cristo, ainda que o nosso passado não tenha nos colocado algo de bom, essa bagagem que é o amor, o Senhor Ele derrama nos nossos corações através do Teu Espírito Santo o verdadeiro amor, reba, subianderrebe, assai. E aí a gente ama o nosso próximo, a gente começa a ter a empatia, a gente começa a se importar, a gente aprende a servir e também se permite
ser amado, porque o amor ele não se vangloria, o amor ele não se ensoberbece, pelo contrário, o amor ele tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o Senhor ele faz com que nós levamos esta vida em amor. E nós só vamos ter uma vida em amor quando nós estamos ligados na videira verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amado, ame e permita-se ser amado. Mas é necessário que a gente guarde no nosso coração essa verdade. Porque quanto mais a gente guarda a verdade, que é o Evangelho, que é a palavra, que é Cristo Jesus em nós, mais o seu amor é derramado nos nossos corações. Mais a gente tem amor transbordando em nós para amar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que precisam de amor, que precisam ser impactados através do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E João, ele fala, e aí ele diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que neles andei. Então é necessário a gente andar em amor. E andar em amor é guardar os mandamentos. Quando a gente ama, a gente cuida, a gente guarda. Por isso que Jesus disse que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam têm um zelo pela minha casa, né? Como o salmista diz, o zelo pela casa me consome. Porque aquele que ama quer que as coisas estejam corretas, certas, da maneira que venha agradar ao nosso Senhor e agradar ao nosso próximo e ao nosso irmão. Então, amados, João, ele frisa muito sobre essa carta, porque provavelmente o amor estava esfriando, porque quando entrou a mentira, né? Quando entrou aquela falsa doutrina de homens que provavelmente faziam parte da igreja e agora estão semeando dentro da igreja a falta de amor e a essas doutrinas que eles estão assim deixando ser introduzidas e esquecendo o verdadeiro, porque o amor se esfriou e os mandamentos foram colocados de lado. E aí João, ele começa dizendo no verso 7. Por que ele escreveu essa carta? Por que ele escreveu essa carta? Porque o verso 7 está dizendo assim, ó: muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então nós vemos isso lá em 1 João, que João, no Evangelho de João, ele começa a dizer: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Porque, amados, o povo não estava crendo que Jesus ressuscitou. O povo estava com essas doutrinas, com esses pensamentos que não tem como um Deus ser puro e reencarnar em um homem. Não tem como nascer de uma virgem e estar dessa maneira. Então, ele começava a trazer este ensino e dizer: olha, tem muitos enganadores, porque eles não estão confessando que Jesus veio em carne. Não estão confessando que Cristo ele desceu, se fez homem, através do Espírito Santo foi gerado como um homem, se formou pela santificação, porque o nosso Deus é santo, se fez homem, viveu entre nós e não se contaminou. Viveu entre nós e não havia pecado, Veja que o nosso Deus ele nos ensina que a gente pode se santificar e buscar a santificação cada vez mais. É necessário, igreja, a gente se aproximar cada vez mais do Senhor, para que esses ventos não se acheguem aos nossos corações. E se porventura alguém falar, isso vai entrar por aqui, sair por aqui e não tem ouvidos, porque o nosso ouvido, a nossa audição está ungida e nós só vamos ouvir a voz do Senhor falando em nossos corações. E aí ele fala, que estes enganadores, eles são o quê?
tal enganadores são o anticristo, né? Então, a ideia, né, de identificar esses falsos, né, esses falsos profetas aí, esses falsos ensinos que são colocados na igreja, ele resume tudo como, ó, eles são o que? O anticristo. O que é o anticristo? Tudo que é contra a verdade. Já está falando o nome, anticristo, né? Tudo que vem antes da verdade. O que vem antes da verdade é a mentira, né? A verdade ela veio primeiro. A mentira, a Rabaxebianecaia, veio depois. Por isso que Romanos ele consegue declarar que eles amaram mais, corromperam a verdade de Deus. Romanos capítulo 1 fala que corromperam a verdade de Deus em mentira e passaram a amar mais a criatura do que o Criador e se entregaram às suas próprias paixões. Então, amados, nós vemos que eles então agora estão pregando, e isso traz o que? Engano, né, dentro da igreja. E João ele começa então a tratar e dizer, olha, não deixe que isso entre, porque vocês aprenderam a verdade, vocês conheceram a verdade, o evangelho, e conheceram o amor em Cristo. Não deixe que isso, mas isso estava trazendo, amado, divisão, né, no meio da igreja. E isso não pode acontecer porque algumas pessoas, por algum intermédio, ainda estavam se deixando ser enganadas por esses anticristo. Assim como naquele período, né, que o anticristo, né, nós sabemos que o anticristo ele já está aí, né, e naquela época o que se levantava como anticristo eram essas doutrinas que eram levantadas e eram colocados alguns questionamentos sobre o evangelho de Cristo, sobre a vida de Cristo e sobre Cristo. Sobre o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou nessa terra, era questionado. E aí ele já começa a dizer, olha, cuidado com esses anticristo, cuidado com esses ensinos que estão sendo pregados contra Cristo, contra o cristianismo, dizendo que não tem como. Aí o intelecto de algumas pessoas começam a ser elevado pela cultura, pelo ensino, pela filosofia, né? Que nós vamos ver que vãs filosofias, também até os dias de hoje, entram na igreja, né? Tem algumas igrejas que têm algumas filosofias, né? E nós não estamos aqui, amados, para julgar ninguém, mas nós temos que estar alicerçados para que esse tipo de coisa não venha nos afetar. E quando a gente vê, a gente possa ter uma palavra para instruir aqueles que queiram nos ouvir. Então, amados, aí ele identifica no verso 7, né, que são uma doutrina do anticristo. E aí ele começa no verso de número 8, né? Que era para tomar cuidado com essas falsas doutrinas, né? E aí ele fala no verso 8, olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhaste, antes recebeste plena recompensa. Então, não é uma questão de dizer quem está certo ou quem está errado. Porque, amados, o que está em jogo nesse momento é a salvação. Então, é algo de estrita, né? É algo de muita importância, porque, amados, se nós não nos importarmos com a nossa salvação, o que será de nós? É necessário que a gente dê uma atenção para a salvação. E a salvação nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. E às vezes nós conversamos com algumas pessoas, as pessoas elas acreditam em seres extraterrestres, né? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa, eu creio que tem vida após a morte. E aí você conversa com essa pessoa, eu creio que há vida em outros planetas. E aí você vai falar de Cristo e fala, não, mas eu não creio em Deus. Então,
vãs filosofias, vãs ensinamentos, culturas que são colocadas, ensinos que são colocados, e as pessoas creem em tantas coisas e deixando de crer, de candaramachebe assou, na verdade, cá, subreba assou, só tem uma verdade, igreja. E a nossa salvação tem que ser dirigida para essa verdade que está em Cristo Jesus. Porque quando a pessoa ela crê naquilo que não vai lhe trazer vida, lá na frente ela vai sofrer uma consequência muito grande, porque talvez não tenha volta. Mas Deus ele coloca oportunidades sobre a vida de todos aqueles que ele ama. Porque a palavra nos diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. A palavra está nos dizendo que o Senhor ele quer salvar. Ele avisa, ele levanta homens, profetas, atalaias para direcionar a palavra. Hoje a gente vai, em alguns lugares, todos os lugares que nós fomos, se você parar para observar, em todo canto, a gente vai em uma esquina, eu vou usar essa palavra para que você possa entender, para que nós possamos compreender. Quando a gente vai em um determinado lugar, há uma igreja. Aí você vira a rua, bem num cantinho, num salão ali, que cabe algumas pessoas, há uma igreja. Adei Candaramachaya. Você vai nos 4 cantos da cidade onde você mora, do município, e às vezes na mesma rua, tem 2, 3 congregações, igrejas, ministérios, a qual Deus levantou. Então, amados, o Senhor, ele chama o seu povo, chama, e a palavra ela tem sido pregada. O ide de Jesus tem sido anunciado. Amados, nós precisamos cada vez mais cumprir esse ide. Pregar o evangelho a todas as pessoas, aos confins da terra. Tem que ser pregado e está sendo ministrado. Então não tem como uma pessoa falar, eu nunca ouvi falar, eu não sei do que você está falando. Pelo contrário, hoje a informação ela transparece de um jeito tão terrível, que hoje a informação ela é direta. Se acontecer algo aqui, automaticamente está sendo transmitido ao vivo em outro lugar, um acontecimento direto. Então, amados, a salvação, nós temos que se importar com ela. É muito duro quando uma pessoa ela toma uma decisão ao contrária à vontade de Deus, porque não é uma questão de vida, é uma questão que vai além da vida, porque a vida nossa, ela vai passar aqui nessa terra. Mas e a nossa vida espiritual? E o nosso galardão? Dei arabá surikandaramachaya. E quando o Senhor Jesus nos chamar de Kandaramachaya, é como a palavra diz de Kandaramassou, se preocupamos com tantas coisas, mas como está a nossa vida espiritual? Como aquele homem que eu vou fazer tantas coisas, e ele disse, louco, de Kandaramachaya, essa noite, de ha, soube anderra, pedirão a tua alma. E o que tens preparado para mim? Então, a questão é a salvação. E ele frisa essa salvação, dizendo para que não se envolvesse, E aí no verso de número 9, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, tem em Deus, persevera na doutrina de Cristo. Este tanto tem ao Pai como um filho. Então ele identifica ali no verso 9, os falsos ensinos. Como identifica esse falso ensino? Quando ele vai contra a doutrina de Cristo, Ou melhor, aquele que vai além, como a Escritura está nos ensinando, vai além da palavra. Amados, é como uma equação, de matemática. Quando acrescenta algo para receber a salvação. Quando se tira algo, quando se multiplica algo, é conhecido assim, os falsos ensinos,
Você aceita Jesus, você precisa se batizar, descer as águas, mas ela coloca muito mais peso daquilo que é necessário. É como se você, para receber a tua salvação, você precisa fazer outras coisas, além daquilo que a palavra te colocou. Então, são 3 pontos, né? Como se conhece algo que ultrapassou a doutrina? Primeiro, quando acrescenta algo, quando diminui, e segundo, quando nega. Nega quem? A divindade de Deus, a divindade de Cristo, quando nega o poder de Deus, quando Cristo não é o mais o centro, mas o homem passa a ser o centro de todas as coisas, ou quando algo passa a ser o centro. É por isso que muitas religiões têm crescido, porque eles negam a Cristo, mas todas, né? Você já deve ter ouvido falar isso, todas levam a Deus. Não, não existe, isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Somente uma leva a Deus, de Haramachaya, somente Jesus leva a Deus. Repito novamente, João 14:6, Jesus dizendo, eu sou, de Rabá, caminho de Kandaramachaya, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a nossa salvação vai estar em Cristo Jesus. Não tem como, igreja, a gente fugir disso. Não tem como procurar outro caminho mais simples, mais fácil. Não. Este é o caminho correto. A palavra do Senhor que nos direciona, que nos transforma, que nos fortalece, que nos dá uma estrutura para que nós possamos estar com o nosso entendimento aberto, para que o Senhor possa resplandecer e a gente receber a nossa salvação. E aí, amados, no verso 10, ele fala para a questão da vigilância, ó. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebeis em casa e não saudais. Por quê, amados? Olha só o que estava acontecendo. Os irmãos que faziam parte do ministério, que receberam o amor, receberam a verdade, agora eles deixaram essas vã filosofia, esses ensinos, essas doutrinas acerca da encarnação, acerca de que Cristo não era 100% Deus, e isso entrou no coração deles. E sabe o que eles estão fazendo agora? Eles estão visitando os membros da igreja e fazendo visita e pregando a mentira. E aí, João, quando ele sabe disso, ele fala, olha, não recebam de Aramachaya em vossas casas. Então, amados, tome cuidado com quem a gente deixa entrar na nossa casa, no nosso lar. Tome cuidado com os ensinos, com o ensinamento que está entrando. Está alicerçado na palavra? É Cristo Jesus? É a palavra de Deus? É os mandamentos? Porque, amados, o Senhor não nos deixa enganados e nem confundidos. Nós temos que vigiar com aquilo que nós ouvimos. E vigiar com aquilo que nós ouvimos, nós estamos sujeitos a ouvir muitas coisas. Porque talvez a nossa vizinhança, nem todos sirvam a Deus. Talvez aonde eu trabalho, nem todos sirvam a Deus. E aí, amados, a gente sai para a nossa vida, para fazer as nossas tarefas, a gente ouve muita coisa, porque o mundo nos bombardeia. São bombardeios sonoros, a gente tem que vigiar no que a gente vê, tem que estar em constante vigilância. E tem coisa que a gente ouve, a gente tem que repreender e jogar para fora, para que isso não entre no nosso coração. Então, amados, o povo não vigiou, né? E algum deles deixou isso entrar dentro da igreja. E dentro da própria igreja, eles estavam se reunindo e visitando os irmãos e falando, olha, o que está sendo pregado é mentira. Essa é a verdade. Cristo não é 100% Deus e não é 100% homem. E aí ele traz essa advertência, olha, vigia quem você ouve. Vigia o que está sendo pregado, porque hoje
a gente coloca na internet, a gente vê pregações, a gente vê e ouve louvores, a gente vê muitas notícias e às vezes a gente acaba replicando, né? Manda um memezinho, manda hoje algo pela Facebook e a gente recebe e sai replicando. É como aquela mensagem que a gente recebe e às vezes a gente não observa ela, né? Tem algumas coisas que são fake, né? Fake é uma mensagem que é uma inverdade, ou seja, que é uma mentira. E aí você tá feliz, você acaba enviando para um para outro e acaba passando aquilo para frente e não é uma verdade. Então, nós temos que vigiar o tempo inteiro com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve. Nós somos servos de Deus e o tempo inteiro, né, o mundo traz coisas para nos bombardear. Palavras, ensino, incentivo, e a gente tem que estar ligado, né, em Cristo Jesus, para que essas coisas não entrem no nosso coração. É o que estava acontecendo no meio dos irmãos. E aí ele começa aqui no verso 10, se alguém veio ter convosco e não trazer esta doutrina, não recebais em vossas casas. Quem o saúda participa das obras más. Olha que maravilha, meu Deus, que ensino. O apóstolo João está dizendo, ó, se você recebe na tua casa e dá ouvidos, as mesmas obras que estão sendo praticadas pela vida deles, pelo ensino que eles estão trazendo, você é participante. Porque uma coisa, amados, é quando uma pessoa vem falar mal de outra pessoa e você dá ouvidos, você deu ouvidos, você acaba se tornando participante daquele comentário. Você acaba se tornando participante de algo que não foi você que falou, mas você deu ouvidos. Então, aquela obra que foi má se manifesta em você também. Então, amados, vamos vigiar com o que a gente ouve, vamos vigiar com o que a gente vê de Cantaramachaya. Vamos vigiar em tempo e fora de tempo. Porque, amados, nós precisamos se revestir. E o revestimento a gente busca através da oração, através do jejum, através da consagração. E aí ele começa a dizer, tenho muito em que vos escrever, no verso 12, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, antes espero ter convosco, falar pessoalmente para que nossa alegria seja completa. Saudate os filhos da tua irmã eleita. Então, ele diz, olha, eu quero muito conversar com vocês, eu quero estar com vocês, porque tem coisa que não adianta eu mandar um zap. Ô fulano, ô meu irmão, ô minha irmã, não quero, tem assuntos que a gente não conversa, né? É tete a tete, é face a face. Então, amados, nós precisamos fazer com que essa verdade ela permaneça em nós. E para que essa verdade permaneça em nós, a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando a gente ama, a gente zela, a gente cuida. E isso é muito bom. Então, amados, nós encerramos aqui essa segunda carta do apóstolo João. Veja quantos ensinos, né? Naquela época eles estavam passando, né? E hoje não é diferente, igrejas. Muitos ensinos, muitas doutrinas, né? Muitas liberdades que se encontram dentro da igreja e muitas coisas, né? Que não condiz com a palavra. Mas a gente tem que estar ligado em Cristo Jesus para que o Senhor ele possa cada dia mais resplandecer esse amor e essa verdade que está em nós. Ela permaneça através da palavra dele. Que Deus assim abençoe a cada um dos irmãos. E eu quero estar fazendo uma oração para agradecer ao Senhor por este ensino, pela palavra do Senhor Jesus que foi ministrada nos nossos corações. Que nós possamos pegar ali aquilo que o Senhor nos ensinou e que fique cravado na tábua do nosso coração. Pai Santo, eterno Deus e maravilhoso Jesus.
Senhor, é muito bom ministrar, Senhor, é muito bom ouvir a Tua palavra, é muito bom sentir a Tua presença. E nós viemos Te agradecer, Senhor, porque mais um ensino da Tua palavra. E o Senhor tem nos ensinado e tem nos instruído, Senhor. Tua palavra nos diz que o povo ele perece por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos aperfeiçoar, de aprender, de conhecer e buscar a Tua face. Obrigado, Senhor, pelo ensino. Obrigada pela palavra que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, que nos renova, que no derraba subianderrebe assai. Shei kandaraba suderrebe assaia. Shamanto kebianderreba sukinimiandarabasu. Que nos transforma, Senhor. Te agradecemos, Senhor, e te rendemos graças, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão conosco. Obrigado, Senhor, pelos teus servos que têm guardado esta verdade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, meu Pai, que tem cada dia mais resplandecido no nosso coração. Porque, amados, Senhor, a tua palavra diz que a iniquidade ela tem aumentado, porque o amor de muitos tem esfriado. Mas que cada dia mais o teu amor venha nos inundar e nos envolver. Por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Que Deus assim vos abençoe grandemente, amada Igreja do Senhor Jesus, que nós possamos estar sempre ligados para podermos participar dos cultos, para nós podermos participar da obra do Senhor, participar do Evangelho de Cristo, fazer parte do corpo, estar juntinhos em uma só fé, em uma só concordância. Deus assim abençoe, convido os irmãos para nós estarmos dando a bênção apostólica. Abra suas mãos e em forma de receber, graça seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Que a graça do Pai, que a graça do Filho, que a graça do Espírito Santo de Deus guarda sobre o teu coração. Seja sobre as nossas vidas, hoje e agora, para todo sempre. Toda a igreja diga amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Que Deus seja exaltado e engrandecido.